Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de medição eletroeletrônica. Eu sou o professor Moacir Pereira do IFPB Campus Campina Grande, ok? Na nossa aula de hoje a gente vai realizar mais alguns exercícios, né? Mostrar para vocês mais alguns exemplos de notação científica, ok? E sempre é bom lembrar daquela dica que a gente deixou para vocês, tá? Engenharia utiliza ciência ou ciências, tá? A exemplo da matemática, da física, da química, entre outras, tá? Não poderia deixar de citar também importantes ciências que são base para a engenharia, por exemplo, a filosofia. Os grandes cientistas da antiguidade, tinham sempre uma formação, por exemplo, bastante diversificada, entre elas uma formação em filosofia. Então, engenharia é o emprego da ciência ou das ciências para você desenvolver tecnologia, ok? Sempre complementando e vá sempre enriquecendo esse contexto para você ao longo de sua formação, porque você vai sempre partir da ciência e realizar grandes transformações em nossa sociedade através da sua formação em engenharia, desenvolvendo tecnologias e impactando na vida das pessoas. Ok? No nosso exemplo de hoje sobre notação científica, o que é que a gente tem? Nós precisamos, tá? Eu vou explicar o nosso problema, né, para vocês de trás para frente. Precisamos calcular a área e o volume de um corpo de formato retangular, de uma barra de formato retangular, tá? Que tem essas dimensões que estão postas aí na figura. Ou seja, 1,2 vezes 10 a 1 centímetros, 3,4 vezes 10 a 5 centímetros, 6,8 vezes 10 a sexta centímetros, ok? Então precisamos inicialmente calcular a área da seção transversal desse corpo, que é exatamente essa área aqui que eu vou rachurar para vocês aqui, ok? A área da seção transversal é essa área que está rachurada aí na figura. Naturalmente, de forma bem rápida, a gente tem um retângulo e a gente sabe muito bem que a área do retângulo, vou colocar aqui, a área do retângulo é a base, vamos colocar assim, vezes a altura. Se eu considerar isso daqui como sendo a base, a nossa base vale 1,2 e a nossa altura, se eu considerar isto daqui como sendo nossa altura, a gente tem 3,4 vezes 10 a 5 centímetros, ok? Então, quem é a área da seção transversal do nosso corpo? É a área do retângulo. Vamos colocar aqui, a área vai ser 3,4 vezes 10 a quinta. Nesse momento a gente vai esquecer as unidades porque, por força do nosso exemplo, todas as grandezas do nosso número, eles estão representados sob a mesma unidade, centímetros e centímetros, ok? Então a gente tem as duas medições, as duas medidas, tanto a base quanto a altura, elas estão representadas utilizando a mesma unidade. Então vou fazer o cálculo aqui da área diretamente, ok? Então eu tenho 3,4 vezes 10 a quinta centímetros, tá? Centímetros. Isso daqui é a minha base, ok? E tenho, 3,4 vezes 10 a quinta é a minha altura, tá? Então isso daqui é a altura. A minha base é quanto? 1,2 vezes 10 a 1 centímetros. Ok? Então eu tenho a multiplicação de dois números, tá?
representados em potência de 10, ok? E por coincidência também, todos os dois números, 3,4 e 1,2, multiplicado por suas respectivas potências, estão representados em notação científica. Então aqui a área do nosso retângulo é quanto? Vamos lá? Espera aí. Lembra antes que tanto este número quanto este número, tá? Eles estão em potências de 10 diferentes. Da forma como nós tivemos no exemplo anterior, eu preciso me preocupar em converter esta potência de 10 e esta potência de 10 para o mesmo expoente? Não. Lembra que a gente está realizando uma operação de multiplicação. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico 3,4 vezes 1,2 diretamente. Realizo essa conta. Depois eu faço o quê? Eu multiplico os expoentes. 10 à quinta vezes 10 a 1, certo? Para você entender direitinho, vamos representar essa operação dessa forma. Vamos separar a parte referente à grandeza do número, né? Ao valor do número nessa parte aqui, e a ordem de grandeza, que é o 10 à quinta e o 10 a 1, em outra parte, que seria esta daqui. Então, se nós fizermos essa continha aqui utilizando a nossa calculadora, vamos ligar aqui a calculadora, eu tenho 3,4 vezes 1,2. Então, esse cálculo aqui deu 4,08. Aqui a gente pode fazer diretamente. A gente pode repetir a base, né, e somar os expoentes. Ok? Então, naturalmente, esse cálculo que está aqui dá esse resultado. Mas observa por uma coisa. Sempre lembra de colocar a unidade aqui ao final. Lembra que a unidade da altura está em centímetro e a unidade da base também está em centímetro. Centímetro vezes centímetro, como unidade nós temos centímetro ao quadrado. É o mesmo procedimento que a gente faz aqui, ó. Repete a base, que é centímetro. Se eventualmente tivesse um expoente aqui um em cima, a gente teria, repete a base, somos expoentes, daria centímetro ao quadrado. Então, a área da minha seção transversal desse corpo, né, dessa barra, é 4,8 vezes 10 a sexta centímetros, ok? Por sorte, por coincidência, esse número 10 a sexta, essa potência 10 a sexta, está escrita, né, de uma forma que nós conhecemos de um submúltiplo. Que submúltiplo esse 10 a sexta representa? É o submúltiplo submúltiplo mega. Voltamos à primeira aula, tá aqui, ó. 10 a sexta é o múltiplo mega, ok? Não vamos escrever como múltiplo mega porque não é o foco desse exemplo, tá? Então, já temos o cálculo da área. O cálculo da área da seção retangular, da seção transversal. O valor da área da seção transversal dessa barra é 4,8 vezes 10 a sexta centímetros quadrados. Uma coisa muito comum para vocês que estão iniciando os cálculos, os estudos em engenharia, é fazer cálculos e eventualmente esquecer as unidades. Não esquece, porque um valor como esse, por exemplo, da área de uma seção transversal de um corpo, tem que sempre remeter a uma unidade de área. No caso aqui a gente tem centímetros quadrados, ok? Bom, o volume desse corpo, dando sequência, tá? O volume desse corpo, que eu vou escrever aqui, o volume do retângulo, tá? Como subtítulo, o volume do retângulo é a área da seção transversal, aqui que eu chamei de área reta, de retângulo, vezes, tá, o seu comprimento. O volume é a área da seção transversal, vezes o seu comprimento, tá? Aqui L, que é este valor.
Então, já temos que o cálculo da área da seção transversal vale 4,08 vezes 10 a sexta. O nosso comprimento L vale quanto? 6,8 vezes 10 a sexta centímetros, ok? É 6,8 vezes 10 a sexta centímetros, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, só para a gente não esquecer, que a unidade da área da seção transversal é centímetro quadrado. A área não, o valor da unidade do comprimento é centímetros. Vamos realizar aqui nossos cálculos, então, vou puxar aqui a nossa calculadora. Vou colocar passo a passo para a gente fazer aqui, tá? 4,08, tá? Vezes 6,8, tá? Só antes disso, vamos reescrever essas continhas aqui da seguinte forma. Vamos colocar 4,08 vezes 6,8 e no outro parênteses a gente vai escrever as potências de 10. 10 a sexta vezes 10 a sexta, como a gente fez no cálculo da área da seção transversal, ok? Então, esse valor aqui, 4,08 vezes 6,8, já está aqui na nossa calculadora. Vocês podem ver que o resultado dá, eu vou escrever com todas as casas decimais, ok? Vou escrever aqui com todas as casas decimais, dá 27,744, ou seja, 3 casas decimais depois da vírgula. Esse cálculo aqui a gente sabe fazer rapidinho, repete a base e soma os expoentes. 10 a 12. Qual é a unidade que a gente tem aqui como resultado? Nosso volume do corpo de prova, do nosso corpo ali de área de seção transversal retangular, né, da nossa barra. A gente tem centímetro ao quadrado, vou colocar aqui a calculadora, tá? Centímetro ao quadrado vezes centímetro, a gente tem centímetro cúbico. Então, o volume do retângulo, me desculpa, ficou até um pouco inadequado esse termo retângulo, né, porque na realidade esse termo aqui retângulo se refere à área da seção transversal, mas é o volume como um todo, ok? Isso vai ser, então, 27,744 vezes 10 a 12 centímetros cúbicos, ok? Então, o volume ocupado por esse corpo é 27,744. Olha só, eu vou mostrar como é que você faz esse cálculo diretamente, tá, na calculadora. Você pode fazer isso diretamente sem problema nenhum. Vamos lá? Ó, tá aqui a calculadora. Vou colocar aqui ela ao centro, tá? E lembra que as medidas, as dimensões do nosso corpo são essas que estão aí na figura. Então, olha só, vou colocar 1,2 exponencial a 1, tá? Vezes 3,4 exponencial a quinta, que é aquilo que é referente à área da seção transversal, né? Vezes o comprimento, 6,8 exponencial a sexta. Quando eu apertar aqui o igual, veja que o resultado deu 2,7744 vezes 10 a 13. O nosso resultado que nós obtivemos aqui nos nossos cálculos foi 27,744 vezes 10 a 12, ok? Então, a minha calculadora já apresentou o resultado em notação científica, ok?
Vamos então fazer a mesma coisa com o nosso resultado aqui. Ó, o volume do retângulo. O volume do retângulo é, olha, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então vai ser 2,7744. Como a minha vírgula andou uma casa para a esquerda, eu tenho que multiplicar isso por 10 a 1. Ou seja, 10 a 1 vezes 10 a 12 centímetros cúbicos. O volume, então vai ser, vou repetir aqui, 2,7744, repete a base, somando os expoentes dá 13 centímetros cúbicos, ok? Conforme o resultado que a calculadora apresentou aqui para gente, ok? Então, só um minuto, ok? Uma funçãozinha que eu vou apresentar aqui na calculadora para vocês é como realizar aquele procedimento de deslocamento da vírgula para a direita ou para a esquerda. A calculadora aqui, ó, ela faz tanto esse deslocamento para a direita ou para a esquerda, conforme a função aqui que você vai conhecer agora. Então, ó, veja que essa setinha verdinha que está aqui, verdinha não, amarela, que está acima da tecla Eng, você vai habilitar ela com a função Shift, ok, da sua calculadora. Então, se eu apertar Shift e a setinha, veja que, no caso, a minha vírgula, ela foi deslocada para, no caso, a minha esquerda, certo? Então, o número passou a ser representado dessa forma. Se você quiser voltar para aquela outra representação, você aperta a tecla Eng de novo. Se eu quiser mais um deslocamento, eventualmente, para a minha direita, eu aperto a tecla Eng. Olha, certo? Olha. Bom, isso daí vocês vão explorando nos seus exemplos, ok? E vocês vão dominando o uso da calculadora de vocês e da respectiva função engenharia e essa setinha de deslocamento para a esquerda, ok? É um desafio, né? Um teste de conhecimento que vocês podem fazer é converter esse volume aqui que nós calculamos para metros cúbicos, ok? Como é que a gente faz a conversão deste resultado aqui que nós obtivemos para uma unidade de metros cúbicos? Ou seja, o volume do corpo que nós consideramos no nosso exemplo é esse daqui, certo? Então, como é que eu faço a conversão desse resultado aqui para metros cúbicos? Ok, pessoal? Mais um exemplo. Eu deixo esse cálculo aí como sugestão para vocês. Um abraço e até a próxima.